Bom dia, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E eu já estou aqui com a nossa atividade da semana passada, para a gente poder comentar sobre ela, na verdade, porque, como a gente bem viu, a gente estava trabalhando com a resenha crítica, não é? E uma resenha crítica, como a gente pôde perceber, ela tem características muito marcantes que a gente consegue reconhecer logo enquanto um gênero textual desse tipo, né? Então, aqui nas perguntas, a gente é, já começa perguntando que informações objetivas sobre o filme são apresentadas na resenha. Por que sobre o filme? Já aproveitando para recapitular. Porque a gente sabe que uma resenha ela trabalha a partir de algum objeto cultural. Isso pode ser um filme, isso pode ser um livro, isso pode ser uma peça de teatro, né? Porque a resenha em si, ela seria um resumo, uma condensação das informações de alguma obra. Uma resenha crítica, que é o que a gente está trabalhando, além desse resumo, ela também tem argumentos que fundamentem a qualidade ou a não qualidade desse objeto, não é? A resenha crítica tem como o objetivo principal convencer, através de argumentos, o leitor a consumir ou não aquele produto artístico, cultural, né? Então que a gente já sabe que na introdução a gente é apresentado àquela obra. Então nos é colocado informações sobre diretor, como a gente vê aqui, ó, o título da obra. Ele traz aqui até um histórico de outras obras do diretor que podem ajudar o leitor a lembrar, a criar um elo entre essa obra e outras obras do mesmo diretor. Então, tudo isso, as informações que a gente vê lá na introdução, nos apontam informações objetivas sobre o filme, não é? O título, resumos do filme. Na segunda, ele até pede justamente para relembrar a história do filme. Então, a gente vai ver durante toda a resenha, também no desenvolvimento, partes que nos remetem ao que aconteceu ao filme, para relembrar aquelas pessoas que já assistiram, para lembrarem, e para criar uma certa curiosidade para aquelas pessoas que ainda não assistiram, não é? Se essa for a intenção do autor. Então, a resenha é um gênero muito utilizado em revistas, em jornais, até mesmo em programas de televisão. Muitas vezes a gente vê programas de televisão com esse objetivo. Eu já vi vários canais no YouTube com o objetivo de resenharem filmes, por exemplo, para você se sentir interessado ou não em ver aquele filme, não é? Então a gente tem todo um trabalho com a resenha crítica que une o argumento e que une a descrição. Ou seja, aqui a gente tem um gênero que une características dos dois tipos textuais, né? Gente, depois dessa revisãozinha, uma pequena revisão, a gente vai ver hoje, digamos que talvez um irmão ou um primo ou um melhor amigo da resenha crítica, que é um gênero que possui suas diferenças, claro, mas que tem um objetivo um tanto parecido com o da resenha crítica. A gente vai ver sobre o artigo de opinião. Vamos lá? Eu estou aqui apontando para um texto. Olha o título dele: Crítica ao modelo padrão de sustentabilidade. Lá no título, a gente já vê a palavra crítica.
não é? Então a gente já vê algo importante e em comum com a resenha crítica. O artigo de opinião, no caso desse aqui, a primeira grande diferença dele é que ele não vai tratar de um objeto cultural obrigatoriamente. A resenha crítica tem como objetivo relatar sobre, resumir e descrever sobre um objeto cultural. Filmes, peças, livros, esculturas, exposições, fotografias, enfim. Já o artigo de opinião, ele não tem esse compromisso. Ele pode ser feito com temas mais variados. O que é que vai se manter? Olha só, gente. O artigo de opinião, ele vai manter os argumentos. A gente já sabe muito bem que os argumentos são as colocações que nós falamos no nosso texto, que nós pontuamos no nosso texto, que vão gerar o interesse do leitor e que vão expressar de uma forma bem impessoal as nossas opiniões, não é? Não é simplesmente a gente colocar lá eu acho isso ou eu acho aquilo ou eu deixo de achar isso. Não. O argumento ele vai apontar para fatos dentro daquele tema, ele vai apontar para coisas que a gente tem como provar, na verdade, dentro daquele tema, ou que a gente possa simplesmente chamar a atenção do leitor para aquele ponto, não é? Mas sem expressar uma opinião de forma pessoal. Um argumento, a gente coloca ele pautado nas informações que a gente tem. Ou seja, para criar argumentos, já deu para perceber que é muito importante ler sobre o tema. Um argumento bem criado, ele só vai ser possível se a gente conhecer sobre o que a gente está falando. Eu não posso criar argumentos criticando a destruição da fauna marinha se eu não ler sobre esse assunto, se eu não sei a diferença entre um peixe e um coral, por exemplo, né? Eu não vou criar argumentos consistentes, interessantes. Eu vou criar argumentos fracos se eu não conhecer. A partir do momento que a gente vê um texto argumentativo desse tipo, a gente já sabe que esses gêneros, para serem produzidos, a gente precisa ler, a gente precisa se basear. É isso que vai gerar os nossos argumentos. Outra coisa que vai se manter é a estrutura desse texto. Vocês lembram, fazendo aqui um paralelo, fazendo uma comparação. Vocês lembram lá na resenha crítica que a gente tinha uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão que ia se dividir de tal forma. A introdução seria uma apresentação da obra, não é? O nome, as informações daquela obra que seria resenhada. O desenvolvimento seria justamente onde a gente ia pontuar os argumentos que iriam defender ou não aquela obra, a qualidade da obra, né? Por fim, a gente teria uma conclusão e essa conclusão seria uma crítica, fechando a resenha dizendo se vale a pena ou não consumir aquele produto, né? Já aqui no artigo de opinião, a gente vai ter a mesma estrutura, porém, a introdução, desenvolvimento e conclusão vão ter objetivos similares, mas diferentes, tá bom? Na introdução, mais uma vez, a gente vai apresentar o tema, né? A gente chama de tese, porque, na verdade, uma tese funciona como algo, não é uma suposição, mas, na verdade, é algo que a gente vai trabalhar naquilo, vai discorrer sobre aquilo, vai evoluir aquele assunto para a gente chegar numa conclusão. Por isso é chamado de tese, né? Então, na introdução, a gente vai apresentar essa tese, ou seja, a gente vai apresentar sobre o que a gente vai trabalhar no artigo, qual o tema, qual o assunto. A gente vai embasar, fazer uma base para que o leitor compreenda.
No desenvolvimento, mais uma vez, a gente vai trabalhar os argumentos. Por que que eu estou trabalhando com esse tema? Por que que ele é relevante? Por que que esse tema precisa ser pensado? Por que que precisa ser chamado a atenção sobre esse tema? Tudo isso vai entrar em forma de argumentos lá no nosso desenvolvimento. Já a conclusão, a gente não vai trabalhar aqui com uma crítica. A gente vai trabalhar com uma síntese. Na conclusão, a gente vai tentar resumir o, o que a gente trabalhou aqui no na introdução e no desenvolvimento, e a gente vai fechar o nosso artigo de opinião de forma que a discussão sobre aquilo seja encerrada. Claro, ninguém é dono da verdade para fazer um artigo de opinião, dar a sua opinião em forma de argumentos e dar por encerrado um assunto, não é? Mas na conclusão do seu texto, você vai deixar claro que você colocou todos os argumentos que você tinha para colocar e que você está encerrando ali o que você tinha para falar, não é? Tem que dar a entender isso na conclusão. Bom, a gente não vai ter uma crítica como a gente teve na resenha, mas o teor desse texto é um teor crítico. E, gente, é importante não confundir, porque a gente está acostumado coloquialmente a usar a palavra crítica como uma forma de expor, apontar defeitos. Crítica não é isso. Crítica, um senso crítico, um teor crítico, é quando a gente tem uma opinião sobre determinado assunto. Por exemplo, você tem um senso crítico sobre a política, por exemplo. Ótimo, isso é um senso crítico. Não é simplesmente apontar defeitos. Por exemplo, algumas pessoas até falam: você gosta muito de criticar, você só gosta de me criticar. Não é no sentido de que a pessoa fala muito mal das coisas que você faz. Ok, isso se popularizou nesse sentido, mas quando a gente fala de crítica dentro de um texto, a gente está falando do nosso senso crítico, ou seja, da nossa capacidade de opinar sobre aquilo. Mais uma vez, isso aqui está ligado, porque para ter um senso crítico forte, a gente também precisa ler sobre o assunto, pesquisar, conhecer o assunto. Não dá para criticar algo que a gente não conhece, não é? O texto, ele precisa desses dois pontos também muito interessantes. A impessoalidade, que é justamente a falta, não precisa de forma alguma a gente expor os argumentos dizendo eu considero isso, eu concordo com aquilo, eu acho, né? A gente exclui todos esses traços de que esse texto é pessoal. A gente vai falar de forma impessoal, ou seja, a gente vai escrever um texto em terceira pessoa, não é? Como eu vou fazer isso, professor? A gente vai utilizar frases do tipo, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo do texto. Sabe-se que a fauna marinha no Brasil é rica, porém atualmente o descontrole da, do turismo ecológico, o descontrole da caça e pesca ilegal tem colocado a fauna marinha em risco. Olha, em algum momento desse texto que eu falei agora, citei agora para vocês, eu coloquei traços como eu isso ou eu aquilo, não é? O texto foi todo colocado em terceira pessoa. É assim que deve ser tratado um artigo de opinião, um texto argumentativo, né? De forma impessoal. E a linguagem é mais voltada para uma norma padrão da língua, sem coloquialismo, sem gírias, né? Tentando evitar ao máximo expressões que não pertencem a essa padronização da língua, né? Para resumir, a gente viu primeiramente desde a semana passada a resenha crítica, que trabalha com um objeto cultural que mistura
um texto argumentativo, porque a gente vai argumentar, mas também ele vai descrever determinada obra, não é? E a resenha crítica, ela tem como um objetivo fazer uma pessoa criar interesse ou não por determinada obra, determinado produto cultural. O artigo de opinião, ele se exclui dessa responsabilidade de trabalhar simplesmente com um objeto cultural, ele avança o tema, você pode trabalhar com temas mais críticos, não é? E o artigo de opinião ele vai ter todas essas características que a gente acabou de ver, tá bom? Então, gente, eu vou enviar para vocês como atividade esse artigo de opinião. Nós vamos trabalhar identificando ele, identificando características, tentando compreender como funciona, como é o esquemazinho, como é a estrutura de um artigo de opinião. E só na próxima aula que a gente vai tentar fazer um artigo de opinião mesmo. Nessa aula a gente vai trabalhar com interpretação e com leitura, tá bom? Então, tchau, tchau. Saudades de vocês demais. Tchau.